Bora, vamos lá. Hoje nós vamos juntos. Primeiro culto de 2026. Normalmente é um costume nosso, né? A gente traz uma palavra para o ano, mas quero deixar claro aqui, tá? Não é uma palavra mágica, não são 3 passos que a gente vai dar aqui para vocês, que vai fazer com que teu ano seja diferente. Se você não for diferente, teu ano não vai ser nada diferente, tá? Então, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é transbordando de algo que o Senhor derramou sobre nós, mostrou para a gente. Nosso coração está queimando com essa palavra aqui. E é para deixar claro para a igreja que é aqui que nós vamos colocar tempo, que é aqui que nós vamos ser intencionais. É dessa forma que nós vamos caminhar durante esse ano. E como texto base para essa mensagem que nós vamos compartilhar juntos aqui hoje, nós vamos lá para Atos 2. Atos 2, eu vou ler os versos 46 e 47 para começar. E ele diz o seguinte: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse texto, ele tem sido, de verdade, um texto áureo para a gente. Desde que essa igreja nasceu, desde que nós começamos. E hoje aqui a gente não está falando que nós vamos começar um novo movimento. A gente não está falando nessa conversa de família que a gente vai ter aqui agora, a gente não está dizendo que a gente vai começar uma nova atitude, um novo comportamento. Isso é quem nós somos e o que nós vivemos desde o princípio. A gente está entendendo e sendo muito intencional com algo que, inclusive, o Senhor já nos entregou há muito tempo. E não tem como eu não trazer um pouco de contexto, né? Nesse último ano, o Senhor trouxe muita gente nova. E eu preciso lembrar um pouco da nossa história. Eu preciso ir lá para 2018... E lembrar do sentimento que eu tinha quando a gente recebeu a confirmação do Senhor que a igreja ia começar, e essa igreja nasceu lá na sala da nossa casa, mas ainda não tinha ninguém, né? A gente estava lidando com os nossos medos, a gente estava lidando com as nossas inseguranças, e no momento que o Senhor confirmou, sim, teve dois primeiros casais de doidos que aceitaram, que estão sentados aqui na primeira fila até hoje. E é maravilhoso lembrar disso. A gente tem uma foto ali no centro de Winter Garden. Não vai atrás, não, que a gente está meio diferente. Mas é uma foto que marca, né? Traz uma lembrança muito boa. Mas eu lembro das primeiras famílias começando a chegar. Eu lembro que muitas vezes eles me mandavam mensagem no pós-reunião para a gente tentar assimilar tudo o que estava acontecendo, o sentimento que a gente estava tendo, nosso coração queimando. E eu me lembro de pensar nas famílias que estavam com a gente ali naquele momento, porque não tinha coincidência, né? A gente postava uma foto da caixa d'água de Winter Garden e uma pessoa respondia aquele post falando: vocês estão aí de volta? Eu estou mudando para Winter Garden. Eu estou chegando. Né? E não existe coincidência nisso. Existia uma promessa do Senhor, que era tudo que a gente tinha naquele momento, e com o tempo a gente foi entendendo que era tudo que a gente precisava, e ela começou a se cumprir. E eu me lembro do meu sentimento quando eu pensava: o Clebão está aí, e o Marcelão também está vindo. Imagina quando esses dois se juntarem, como é que vai ser? Quando eu lembrava do Tosato, e eu falava: nossa, e ele também vai estar junto com esses caras, e no momento que eles estiverem com o Ti, com o Vini, e as famílias todas juntas, e como que vai ser? Imagina que maravilhoso que vai ser o ambiente que a gente vai conseguir construir aqui. O Davis vindo de Fort Myers junto com a gente, e com toda uma experiência missionária, com o coração queimando, com ideias, com planos, uma igreja nascendo, com um grupo de amigos na sala de uma casa, caminhando de acordo com a promessa do Senhor, mas desde o princípio o que queimava no nosso coração era a comunhão, a conexão, o estar junto, o andar perto. E a gente começou a caminhar de forma muito intencional, de acordo com isso. A gente tinha uma inocência bonita, né? Eu lembro do Tiago e da Paulinha mudando de Boca para cá, e a gente fazendo uma festa enorme no dia que a gente perguntou para o advogado se podia tirar um visto religioso para um ministro de louvor, e ele disse que podia, e a gente
né, celebrando num estacionamento, fazendo uma chamada, falando, a gente vai conseguir. E não sei explicar como é que a imigração aprovou aquele primeiro visto, né, mas aprovou, e a gente caminhava de acordo com as promessas, com a palavra. Chega 2020, a gente enfrenta uma pandemia, e essa pandemia nos uniu mais e mais, e fez de nós família de verdade. Muitos de nós vivemos grandes perdas. Eu, pessoalmente, vivi a maior perda da minha vida. E o Senhor foi mudando tudo. Eu lembro da mensagem de Isaías 6 até hoje, e ela continua queimando no meu coração. O Senhor tirando as bases humanas, o Senhor tirando aquilo que a gente podia olhar aqui nessa terra e falar, não, está dando certo porque a gente tem esse apoio, porque a gente tem essa base, e Ele foi tirando tudo porque Ele queria que a gente olhasse para Ele e somente para Ele. 2021, 2022, tantos desafios impossíveis, o sobrenatural do Senhor se manifestando sobre a igreja, a gente vivendo provisão, a gente vivendo direção, mas tudo isso através de coisas simples do dia a dia, de rotina, de comunhão, de andar perto, de andar junto. 2024 a gente começa a pregar essas mensagens temáticas no começo do ano, e 2024 a gente traz algo totalmente controverso, porque ele fala, quanto para baixo você está disposto a crescer? Né? Porque a gente quer ir para cima, a gente quer aparecer, a gente quer que nos vejam, mas a gente começou a ver que o Senhor queria trabalhar interior, que o Senhor queria trabalhar alicerce, que o Senhor queria derramar o amor, que o Senhor queria fortalecer essa estrutura invisível. Quem sabe de construção aqui, né? É dinheiro, é material, é tempo, e ninguém vê nada, está tudo enterrado. E o Senhor estava trabalhando isso na nossa vida. 2025, meu Deus do céu. Tem gente aqui que até hoje a gente olha, passou, mas a gente fala, misericórdia. Né? Vendo o que Deus vê, olhos abertos, discernindo, falando de expansão, falando de uma nova liderança surgindo. Gente que nunca imaginou que ia liderar, está liderando. Gente que nunca imaginou que seria pastor, hoje é. Né? E é lindo ver isso acontecendo. Que aventura de fé a gente tem vivido. E em 2026 a gente olha, e olhando simplesmente a gente fala, é isso. Deus nos formou, Deus trabalhou, Deus nos fortaleceu. E agora a gente consegue entender para que tudo isso foi construído. Para que essa base foi feita. Porque tudo que Deus fez em nós até aqui, agora começa a ser visto através de nós. Existe um movimento novo realmente dentro dos nossos corações, e ontem eu encontrei o Ulisses e a Anne durante o dia, eu fui falando com algumas pessoas, porque o coração está queimando. Nós já chegamos em alguns lugares, mas deixa eu te dizer, aquilo que o Senhor começou aqui vai chegar em muitos outros lugares, em nome de Jesus, porque 2026 é o ano da multiplicação das mesas. Mesas onde nós temos vivido milagres, mesas onde nós temos feito discipulados, mesas onde nós temos visto conversões, mesas onde nós temos visto decisões ao batismo, coisas muito simples, mas nós vamos ver essa mesa se multiplicar no nome de Jesus. É isso. E por que isso funciona tão bem? Isso funciona bem porque parece igreja, mas é família, não é um slogan, é a verdade. É vida. O que a gente acabou de testemunhar aqui é coisa que só família vive. Só família vive. Instituição não produz isso. Família vive. E na família a gente vive de verdade. Na mesa, a gente tem que ser quem nós somos de verdade. O relacionamento é honesto. É muito chato lidar com gente que faz... Não é? É muito bom sentar na mesa e olhar e falar assim, hoje eu estou triste. Hoje o dia foi ruim. Vivemos momentos difíceis. Eu conversei com uma pessoa, a gente parece que a gente está aqui, não sei quantos dias, mas faz só 2, né? Não. Acho que 2. E eu falei com algumas pessoas... Detalhes, né? Detalhes. Ele me trouxe aqui sabendo, né? Eu estou sabendo um pouco. E eu falei assim para a pessoa, eu falei que a gente tinha tido uma conversa não boa.
Daí a pessoa ficava me olhando assim, eu falei, sim, a gente tem conversas não boas. Porque achou um nome bonito, né? Não é? A Vocês conversa acharam? não boa, Quando você fala assim, não tem uma briga. Você tem uma conversa não boa. Não é educado? Fica bonito. Mas é verdade, não é? Alguém aqui já teve conversa não boa? Ainda tem algumas irmãs aqui honestas. É assim que é de verdade. Ninguém tem relacionamentos de longo prazo com superficialidade. Só que só dá para viver de verdade andando junto, tendo essência e não tendo que explicar. Estou triste por quê? Porque eu não sei, mas eu te amo mesmo quando você está triste. Eu estou frustrada, mas como isso? Porque essa é a minha realidade hoje. Eu não sei te explicar, mas é quem eu sou. A gente começa a não se mover pela empolgação, mas pela maturidade de dizer, é isso que eu escolhi viver. E depois que a gente começa a viver verdade na mesa, verdade no relacionamento, a gente começa a entender que, na realidade, as raízes foram feitas para baixo, nós começamos a crescer para baixo, porque para passar as temporadas da vida, o outono, o inverno, o verão e a primavera, a gente precisa ter raiz para baixo. No nosso caminho da nossa casa, a gente mora em cima de uma montanha, e numa das subidinhas tem uma árvore. Nós chegamos em Luxemburgo, literalmente, nessa casa, em março, e estava inverno, e ela estava sem folhas. E nós vimos aquilo começar a florescer, a gente viu a primavera chegar, a gente viu o outono, ela brilhante, a gente viu o outono, ela mudar de cor, e a gente está no inverno de novo, e ela caíram as folhas, e essa árvore está lá gigante, lembrando da fidelidade do Senhor. Por que ela se mantém ali? Porque ela cresceu para baixo. E ela não cresceu para baixo só na primavera bonita. Ela se manteve porque as raízes estavam sendo alimentadas, ela estava sendo hidratada, onde ninguém via. Depois, a gente recebe a revelação de quem Deus é, porque a revelação não é do óbvio. Ver o que Deus vê não é ver o óbvio. O óbvio todo mundo vê, o mundo vê. Nós somos manipulados por narrativas sociais, narrativas políticas, porque isso é o que se vê. Mas o Senhor começa a nos dar discernimento para enxergar o que não se vê, o que Ele vê. E a gente não se move pelo que a gente vê, a gente se move pelo que a gente crê. E agora a igreja consegue dizer, é isso, é na mesa, é no caminho, é na vida ordinária. Família não se constrói na mesa do Natal. A família se constrói no todo dia. E na mesa do Natal, tudo que a gente vê aparece. O bom aparece, o ruim aparece. Por isso que tem muita gente que não quer a família na mesa. Por isso que muita gente não quer se relacionar de verdade. Porque se eu me sentar à mesa, a verdade vai acontecer. As minhas dores vão ser movidas. Até os meus dons e os meus não dons também vão ser vistos. Então é aí, é por isso que a gente está falando isso. Por isso que funciona bem, porque é de verdade, porque é família. É interessante isso, porque não é metafórico, né? Não. É a nossa realidade. E o ano de multiplicação das mesas é algo profético e prático, né? E a gente buscou palavras para colocar aqui, mas lembrando ainda lá do comecinho, quando a igreja estava nascendo, o Senhor deixou claro que essa igreja seria um celeiro de missionários. O que isso significa? É onde pessoas são preparadas para a missão de Deus. Qual é a missão que o Senhor tem para você? Sempre a gente fala disso, é muito gostoso estar aqui nos domingos à tarde. O ambiente é bom, o grupo parece assim, né? O grupo dos iguais, todo mundo crendo na mesma coisa, caminhando, olhando na mesma direção, ouvindo a mesma palavra. As cadeiras são confortáveis, mas deixa eu te dizer, não foi para isso que Cristo morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz para que você viva a vida abundante que somente Ele pode te dar acesso. E quando você vive isso, não é para que você simplesmente seja alcançado e transformado, mas é para que isso seja compartilhado com outros, através daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Durante muito tempo, quando a gente falava de missão, a gente falava disso. Então agora eu tenho que abandonar tudo, eu tenho que ir para um seminário, então eu tenho que estar full time numa igreja. Não. Viva a missão do Senhor no lugar aonde Ele te colocou agora, porque Ele te colocou em lugares que somente você tem acesso. Ele te deu voz para pessoas que Ele te deu autoridade para falar na vida dessas pessoas. Então estabeleça essas mesas
que foi algo profético para a gente, extremamente prático, no lugar onde você está hoje. Montando decorações de Natal, administrando times de corretores, atendendo pessoas com a maior excelência possível, construindo casas, reformando. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão, cumpra a missão do Senhor no lugar aonde Ele te colocou, aonde Ele te plantou, e faça isso com excelência. Mesa, para nós já é lugar de conversão, já é lugar de discipulado, ensino, lugar de decisão por batismo, lugar de comunhão real, onde ninguém caminha sozinho. E não caminhar sozinho é justamente isso que a gente tem falado aqui, é da vida verdadeira, é do dia bom, é da celebração, é do sair para comer um hambúrguer, é sair para dar uma volta curtindo uma paixão que nós temos em comum. Agora também é no dia do estou precisando de você, tá? Onde é que você está agora? Estou no hospital. Vem para cá agora. Eu lembro lá, acho que foi 2021, 22, os Bononi. 20. Quando a gente chega no hospital, eles falam, melhor vocês sentarem. A notícia que a gente vai dar agora não é boa. Como a gente está vivendo, ou viveu agora recentemente a mesma coisa, experiências de cada um. É isso. É lugar de comunhão real. Real. Lugar onde ninguém está sozinho. Então, não é que a gente vai começar a fazer isso, mas 2026, multiplicar as mesas, é multiplicar o que já estamos vivendo, o que já dá fruto, o que já deu e o que vai continuar dando fruto. É isso. Sabe por quê? Porque a mesa é um lugar de revelação. Na mesa coisas são reveladas e a gente vai lembrar, e depois eu vou pedir para você ler o capítulo 24 de Lucas, fala sobre que Jesus ressuscitou, mas tinham 2 discípulos que eles estavam frustrados, chateados, porque eles esperavam que acontecesse uma coisa. Eles esperavam que o desfecho fosse ser outro. Eles estavam tristes, vi. Poxa, não deu. A gente estava acreditando que ia ser assim. A gente estava acreditando que as coisas iam acontecer de tal jeito. Não, vai acontecer do jeito que a gente espera. E, humanamente, eles foram frustrados. E o texto diz, é muito legal, porque o texto fala que 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. No caminho, eles estavam falando sobre o que estava acontecendo. E, de repente, Jesus se junta a eles, começa a conversar. 3. Vocês estão rindo de eu pôr o óculos e tirar o óculos? As pessoas estão rindo aqui, ó. E aí... Por isso que ele não usa. E eles estão conversando, Jesus se junta a eles. Eles não percebem, o texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe por que eu fiquei pensando nisso? Porque, às vezes, quando a gente sabe que Jesus está à volta, a gente muda a conversa. Agora eu tenho que ter uma conversa religiosa, né? Não, acho que agora eu tenho que me comportar de uma verdade. Só que eles estavam tipo de amigos. Então chegou um cara lá, começou a andar com eles, eles começaram a conversar. E eles estavam contando, aconteceu lá, falaram, mas as mulheres chegaram. Uma história, sei lá, estão indo embora. Não deu em nada. Tanto esforço, tanta coisa, e não aconteceu. Até porque a expectativa que a gente tem é sempre que ele resolva do jeito que a gente quer que ele resolva. Eles esperavam um mestre político, eles esperavam o cara que fosse resolver todos os problemas dele, porque, na verdade, a gente quer sempre que alguém resolva os nossos problemas. Na verdade, o problema era só um, e foi esse que ele veio resolver, que era o pecado. Só tinha um problema e só tinha uma solução. Só tinha o pecado e a solução era Cristo. Só que eles estavam frustrados. E é interessante que o texto continua e fala que Jesus fala assim, sobre o que é que vocês estão falando? Mas eles não estão reconhecendo Jesus. E ele fala assim, você é o único que não sabe do que está acontecendo. Que coisas? O que aconteceu lá com Jesus, aquele que a gente estava acreditando. E o texto fala assim que Jesus fala para eles assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Vou ler de novo, de repente encaixa. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Por que tem coisa que a gente demora a entender e demora a crer no que Deus falou que ia acontecer? Ele falou. Jesus não estava querendo convencer eles. Ele falou assim, está tão demorando, né? E o texto continua e disse que
Ele começa a se despedir e eles falam, não, por favor, fique conosco. O dia já está quase findando. Então Jesus ficou. E o versículo 30 diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. E eles o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Quando nós lemos a palavra de Deus, o nosso coração queima. Mas quando nós nos sentamos à mesa com Cristo, os nossos olhos são abertos e a gente descobre quem estava já com a gente, até quando a gente não via. No caminho Jesus fala, na mesa os olhos se abrem, depois o coração fica queimando. Isso é o que a gente está vivendo. Pessoas que nunca ouviram do Evangelho começam a ficar encantadas. E eu quero fazer uma provocação aqui. Nesse ano da multiplicação das mesas, eu desafio você a sair da sua bolha religiosa, social, e começar a alcançar aqueles que não conhecem a Cristo. Nós não estamos esperando uma igreja de gente de outras igrejas que estão procurando um lugar para falar mal do que vivia antes. Mas nós estamos orando por uma igreja que abre porta e não espera que venha, mas vai falar assim, você tem espaço na mesa de Cristo. E o que Ele fez comigo, Ele pode fazer na sua vida. Eu desafio você a sair dos lugares confortáveis e começar a começar a falar da palavra de Deus e esse coração queimar. Esse coração começa a queimar e quando o pão é partido, à mesa, Moisés. Eles encontram Jesus. Eu passei muitos anos na bolha. O Senhor me tirou da bolha. Como isso é uma coisa que arde o meu coração, é sentar com alguém que fala para mim que não acredita. Eu adoro. A gente fez o Ano Novo lá em casa e uma das nossas amigas que foi lá, eu fui fazer um curso de arte com ela. E ela falou assim, então, a Érica complicou a minha vida. Porque eu fui tomar um café com ela e eu falei para ela que Jesus era um cara legal. E ela falou para mim, Jesus não é um cara legal, Jesus é o cara. E eu falei assim mesmo com ela. E ela falou, e agora parece que tudo converge para que eu veja esse Jesus. E eu sou assim, estou aberta, estou aqui, estou aberta. É para isso que a gente foi chamado. Para compartilhar o Evangelho, o coração queima, sentou à mesa, os olhos são abertos e ela vai ver, sabe quem? Jesus. Glória a Deus por isso. E como isso se conecta com a multiplicação e o impacto do que a gente está vivendo aqui. E é algo muito simples, porque mesa é o único ambiente em que nós podemos ver uma igreja crescendo sem perder a identidade. Quantas vezes as pessoas me perguntavam, poxa, Antônio, vai crescer, mas eu não queria que crescesse. O pessoal que chegou no começo fala assim, porque vai mudar, a gente não vai mais conseguir estar perto, a gente não vai mais conseguir estar junto do jeito que a gente está hoje. E realmente, está claro que a gente não está mais pertinho. Mas na mesa, com a mesa, a gente não perde a identidade. A mesa é um ambiente onde nós conseguimos multiplicar sem centralizar. Não é no dia que você tiver a mesa com o Antônio, não é no dia que o Vini conversar comigo, não é. O Senhor já tem feito milagres em mesas totalmente improváveis. Eu recebi uma mensagem agora no final do ano que, para mim, de verdade, me tirou o chão. De um amigo do Maurício Steca, quem conhece aqui o Maurício. Maurício já foi para a mesa como discipulador. Ele não sabia o que fazer. Um dia, às 3h da manhã, né, o Senhor fez ele lembrar de um amigo de adolescência. Falou, por que eu estou pensando nesse cara? Achou o cara no Facebook, mandou uma mensagem para ele. Ele estava num hospital. Tinha tentado suicídio. No Japão. Estava lutando contra um câncer. Perdeu a esperança, não sabia por onde ir. Como é que Deus mostra isso para o Maurício, em Orlando? O Maurício entra em contato com ele, faz uma primeira conversa. Daqui a pouco ele me procura, falou, me explica tudo isso que eu estou falando para vocês. Falei, o que eu faço? Falei, mesa. Combina com ele toda semana para conversar, abre a Bíblia, mesa. Tá, mas quem que me acompanha? Vou arrumar alguém para te acompanhar. A primeira vez que ele fazia. E eu tentei, né? Falei, não, deixa alguém, não vou eu.
Até que um dia o Senhor, eu empolgado ali com uma notícia boa que a gente tinha recebido, o Maurício está passando, aquela mesa lá, estou dentro com você. Falei, a única coisa que eu te peço é o seguinte, não fale para essa pessoa que eu sou o pastor da igreja. Fala que eu sou um amigo teu. Para que não tenha esse peso, para que não tenha... E a gente fez aquela mesa. E nós vimos o caso mais improvável do mundo, tanto para quem fez a mesa, para quem estava na mesa, porque totalmente improvável. Nós vimos o milagre acontecendo, a transformação acontecendo. E a mensagem que eu recebi agora no 31 foi: obrigado por me apresentar o Evangelho. A minha vida hoje foi ressignificada. Seiji. Viraman já ajudou, inclusive ele a voltar do Japão. É isso que a gente está falando. Existe uma multiplicação sem centralização. Líderes sendo formados sem palco, sem plataforma. Não importa. Não importa. Quem está te vendo e quem vai te reconhecer. Deixa eu te falar, o nosso reconhecimento não é nessa terra. Se acontecer, glória a Deus, graças a Deus, toda a glória a Ti, Senhor. Mas eu quero ser reconhecido naquele dia, quando eu chegar diante do Senhor e Ele falar: entra, servo bom e fiel. Amém. Eu falo, eu vou entrar. Mas eu não vim sozinho, não. Trouxe muita gente comigo. Por causa da mesa. Por causa do compartilhar, do caminhar junto. A mesa gera impacto sem marketing. Por isso agora a gente pode entender o que está acontecendo na República Dominicana, no Haiti. Como é que pessoas saem daqui, de Orlando, para ir para lá e voltam transformadas. Impactam lá, sim, abençoam lá, mas voltam muito mais abençoadas do que foram. Agora a gente está entendendo o porquê de Luxemburgo. E Deus meu, tenho pedido para o Senhor me fortalecer, porque o inverno lá não é mole. Pode pôr 2, 3 roupas, pode pôr luva, pode pôr o que você for, vai gelar o pé. Vai. Eu falei, Senhor, de verdade, é aqui mesmo. Até uma praia acho que eu encaro. Não foi ainda. Não digo saudade, mas eu não vou te falar. Por isso que agora a gente entende Porto, que nem na programação estava, mas estava no plano de Deus. E eu não consigo te explicar o que está acontecendo lá, você precisa ir lá e ver. E dia 18 você tem, inclusive, uma oportunidade. Tem um timão que está indo para lá, para a inauguração da Vida Porto. Agora a gente entende Madrid. Tantas conexões. Foi onde nasceu a Vida Madrid, a primeira igreja, lá atrás, há 12, 13 anos atrás. E o mais interessante é que tem algumas pessoas de 12, 13 anos atrás que hoje estão lá, na casa dos Bernardes, na sala. E essas igrejas estão começando, sabe como? Em casas. Sabe por quê? Elas já nascem saudáveis. E o impacto, inclusive, começa antes mesmo da gente ter estrutura. Antes mesmo dos papéis estarem totalmente prontos, antes de ter prédio, antes de ter som, antes de ter equipamento. Sabe o que tem? Mesa, casa, olho no olho, vida na vida. E é o que a gente quer, multiplicar nesse ano. É isso, porque foi o Senhor que construiu essa história. Essa história não é a nossa história, essa história é da Igreja de Cristo. Quando a gente estuda teologia e a gente lê que Atos é a sequência do Evangelho de Lucas, e aí a gente fala, mas Atos não acabou, e a gente está vivendo, é bonito falar na teologia, mas parece que é tão difícil viver, e na verdade a gente fala isso desde o começo, é só não atrapalhar. Porque hoje, quando a gente fala do que a gente está vivendo, parece exceção, mas tinha que ser a regra. Por quê? Porque Ele quem faz, e Ele foi nos expondo as situações para que o eu morresse cada vez mais, para que Ele aparecesse, para que todos esses desafios gerassem um crescimento interno. Ele foi fazendo isso conosco em cada ano, nos últimos anos, Ele foi mudando as nossas estruturas, Ele foi fazendo a gente enxergar de outro jeito, Ele foi transformando a gente em lugares que a gente nem esperava. E agora, em 2026, a gente entende, é isso. É na mesa que os olhos se abrem. É nessa mesa onde a fé é vivida. E eu vou falar uma coisa, a gente não vai pôr pressão para você abrir uma mesa. Isso aqui não é um lançamento de um projeto que você vai ter que escrever quantas vezes você faz nesse mês, porque aí a gente vai medir a performance da igreja, porque o evangelho não é sobre performance, o evangelho é sobre vida, e vida que transforma a vida do outro para que Cristo seja exaltado e o reino dele seja estabelecido na terra, porque é dele. Então não ache, como que vai ser a estratégia? Não tem. Qual é? Bíblia. E qual é? Senta. É a mesa. Mas como que vai fazer? Não sei, o Senhor vai te falar.
E nós vamos entendendo isso, o Senhor já tem nos movido, né? Através dos TDVs, e já tem coisas acontecendo, mas não vai ter pressão. Porque pressão provoca performance. E o reino de Deus não é sobre performance. O reino de Deus é sobre morrer para si mesmo e dar fruto para a glória dele. Então é isso que nós vamos viver. Simples, sem pressão, sem performance. E onde é que tudo isso se sustenta? De novo, todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. No nosso bailó está lá, nós somos o quê? A versão contemporânea da igreja primitiva. Então, o que a gente entende aqui? Que a igreja cresce quando a mesa se multiplica. Não é sobre trazer pessoas para a igreja, não é disso. A gente não quer foto bonita, a gente não é isso que a gente está buscando. O que a gente quer é levar a igreja para a mesa, para que nós possamos viver, para que a gente possa celebrar essa comunhão. A gente não sempre fala isso. O domingo o que é? A celebração do quê? De uma semana de comunhão. Mas como foi? Teve estudo bíblico, teve escola dominical, teve formação. Pode ser também, e tem também, né? A gente também tem gente na mesa estudando, mas nas coisas normais do dia a dia também. No café, no jogar um tênis. Apesar de que tem que ir com maturidade, porque perder sempre não tem graça. E jogar com o Raul é perder sempre, né? Mas a gente sai de lá mais amigo, né, Raul? É fazer um discipulado com um cara que está aqui na frente hoje, é um dos grandes amigos que Deus me deu. Na época, todo tatuado, bad boy, né? E onde é que a gente vai fazer o discipulado? Num bar, no centro de Orlando, porque ele gostava de andar de moto, harleiro. Eu ia de Honda, né? Ele respeitava também minha Honda. Mas a gente sentava naquele lugar, com carros no estacionamento, os dois encostavam a moto toda quinta-feira à noite, era nosso tempo, a gente sentava naquele lugar, pedia um hambúrguer e abria o quê? A Bíblia. Hoje é pastor. Mesa, vida. Por que a gente coloca dentro de um formato que as pessoas vão aceitar, ou como se entendeu até então? Quem sabe o que vai te impedir de continuar crescendo é justamente a atitude que você teve até hoje. A gente precisa quebrar esses paradigmas. É algo tão simples, a gente celebra a comunhão nas coisas simples do dia a dia. E a gente não está dizendo aqui que essa reunião na mesa, esse tempo de mesa, vai substituir o nosso culto, vai substituir ou desvalorizar o púlpito. Não é disso que a gente está falando. Ou negando a pregação pública na vida compartilhada. O que a gente está falando aqui é de colocar o evangelho de volta no lugar onde ele sempre floresceu. Isso é Atos vivido hoje. Isso é Emaús repetido todos os dias, é coração queimando, é olhos no propósito, é saber que você não está sozinho, é saber que Deus não te abandonou, ainda que a tua frustração esteja no nível máximo, ainda que você orou, pediu e não aconteceu. E o Senhor olhou para você e falou o seguinte, minha graça te basta. E é justamente no teu pior dia que ela vai mais ser vista. A graça de Deus. Por isso, o ano da multiplicação das mesas, a gente vê que desde o princípio está tudo conectado. Que Deus tem conduzido a nossa igreja por um caminho muito claro. Não foi algo aleatório, não foi desorganizado, foi algo progressivo. E olhando esses últimos 3 anos, a gente vê lá atrás, Efésios 3, formação, alicerce, capacitação espiritual. Depois a gente vai para Emaús, olhos que se abrem, coração que queima. E agora a gente está chegando em Atos. Tudo isso ganhando forma na vida real. Hoje a gente não vai olhar como base, nem para Efésios, nem para Lucas, mas a gente vai olhar como base para aquilo que a gente está vivendo agora. Hoje é dia de Atos, hoje é dia de igreja viva, hoje é dia de caminhar perto, hoje é dia de multiplicar as mesas e ver os milagres acontecendo nas coisas simples do dia a dia. É isso. E é isso, porque o fundamento é Cristo.
É isso? Porque nunca foi sobre o que os apóstolos faziam. O texto de Atos 2, 43 fala: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Eles criam, estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. O fundamento é Cristo. Quando a gente fala sobre o fundamento, a vida é compartilhada, ela não é assistida. Eu não estou indo lá para ver o que está acontecendo, eu estou indo para ser parte do que Jesus está fazendo. Eu começo a ser perseverante porque eu não estou atrás de evento. Gente, por favor, o evangelho não é um palco para evento. O evangelho é vida todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Perseverança. E tem uma coisa que a gente precisa saber nesse lugar. A gente persevera quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Tem processos que você e eu e nós vivemos. Porque a gente acha, por exemplo, imigração. A gente acha que a imigração é quem determina, e muitos de nós colocamos a imigração como o opressor. A imigração é o problema que nós temos, e a gente fala: Senhor, me livra do processo imigratório. Senhor, é porque a imigração está fazendo. Ei, nós estamos submissos à vontade de Deus, no tempo de Deus, e a imigração vira ponte. É o Senhor que move. Então, se o Senhor disse sim, você fica. E se Ele disse não, você vai. E se Ele falou até agora é. E se Ele falou depois não é. E não é sobre imigração, mas é sobre o Cristo que manda na imigração. É sobre o Cristo que manda no negócio. Porque a empresa fecha e abre se você estiver fazendo a sua parte. Ou seja, né? Se você é uma pessoa, um mau mordomo, se você está fazendo errado, o problema é seu. Mas estou fazendo tudo certo, está dando errado. Ei, ouça a voz do Mestre. Talvez Ele já mandou parar e você continua insistindo no que Ele falou que não era. Acabou o tempo. Nós não somos liderados por esse mundo. Nós somos liderados pelo Santo Espírito de Deus, que abre e fecha a porta. Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a ficar focado em Cristo e a gente não põe nem ídolo e nem demônio na nossa vida. A imigração não é o nosso problema. O nosso problema é a falta de confiança que Deus usa até a imigração. Para falar vai ou para falar fica. É casa em casa. Relacionamento não é opcional e é mais fácil não se relacionar. Porque quando eu não me relaciono, quando eu não falo com ninguém, eu não conto os meus problemas e também não quero saber do problema de ninguém. Por isso que tem muita gente que gosta de entrar e sair da igreja sem falar com ninguém. É mais fácil, mas não foi isso que a igreja de Jesus foi chamada para viver. É para viver de casa em casa, é assim. Gente, nós não... tá claro, né? A gente não está inventando nada. A gente não está dando nenhuma palavra assim: nossa, nunca ouvi isso. Se você leu a Bíblia, você já ouviu. Casa em casa, relacionamento. E o crescimento é consequência. Qual que é a conta? O Senhor acrescentava os que tinham que vir. Quantos? Os que o Senhor acrescentar, que tem que vir. Como? O Senhor acrescenta os que têm que vir. Atos não está falando sobre um culto. Atos não é um processo. Atos não é um modo. Atos é estilo de vida daquele que entendeu que o Cristo fez em mim. Agora eu compartilho com o mundo. Glória a Deus. É bom demais de viver isso. É bom demais de ver isso e ter a oportunidade nesse momento de intencionalmente multiplicar isso. É aí que nós vamos colocar o tempo. É aí que nós vamos direcionar cada conversa, a nossa estratégia, porque a mesa é ambiente do reino de Deus, né? A fé acontece no cotidiano, não é no palco, não é na apresentação, não é naquilo que de repente é algo super subjetivo, é algo real, é agora, é hoje. A fé acontece no dia a dia, a comunhão acontece na mesa. É o aprender, é o crescer, é o esticar, é o compartilhar, é o saber que o Senhor não nos permite caminhar sozinhos. E aqui, particularmente, é o meu testemunho de vida. Eu tinha promessa, eu tinha palavra, tinha estrutura, tinha indicação, tinha tudo, e nada aconteceu enquanto eu tentei caminhar sozinho, enquanto eu tentei fazer do meu jeito, enquanto eu tentei fazer no meu tempo.
Nada aconteceu. E eu me lembro da chave virando. Eu em Fort Myers, me arrumando para ir para um culto. E naquele momento é como se realmente os olhos tivessem sido abertos. E eu simplesmente notei que eu não estava mais sozinho. E eu me lembrava dos nomes. Eu tenho esse, eu tenho aquele outro. Se eu precisar, eu tenho para quem ligar. Eu tenho caminhado com gente. E isso mudou tudo. Porque essa comunhão é poderosa e o Senhor nos formou para isso. Comunhão com Ele e comunhão com os irmãos. Então deixa de querer caminhar sozinho. Deixa de buscar autossuficiência, deixa de buscar independência, porque enquanto você estiver nesse lugar aí, você isolado, você está exposto. Você está exposto aos perigos, você está vivendo longe da vontade do Senhor, e o Senhor não te formou para isso. O discipulado acontece na convivência. Já disse aqui, vou repetir, não são 7 lições, não é apostila, não é o cheque e acabou. Discipulado é vida na vida. Discipulado é sacrifício. Discipulado é entrega. Tem dia que você vai ter a razão e tem dia que não. O Senhor vai colocar amigos verdadeiros na tua vida que vão te bater nas costas e falar top quando você acertar e que vão te chamar e te puxar e falar assim, tá, para, que você está indo pelo caminho errado. E graças a Deus, se você tem pessoas assim hoje na tua vida que vão te chamar para a mesa para te falar o que está acontecendo, por que você está assim? E quando a gente vai para a mesa, quando a gente vive essa comunhão, essa convivência, o impacto acontece naturalmente. Quando você menos espera, a vida é outra, a dinâmica é outra, a convivência é outra. Partiam o pão de casa em casa. Antes da igreja crescer em número, ela cresceu em proximidade. Não tenta pular. Não tenta, porque aí vai ser dor, aí vai ser peso. Vai ser cansaço, vai ser estresse. Ela cresceu em proximidade antes de crescer em número. E ela não começa com palco, a multiplicação, ela começa com casa. Atos 8 fala de quando Saulo aprova a morte de Estevão. E a igreja começou a sofrer uma perseguição muito grande. Os cristãos foram espalhados por muitos lugares. Eles foram espalhados, inclusive, pela Judeia e pela Samaria, que era onde Jesus tinha mandado ir. Alguns homens sepultaram Estevão, choraram pela sua morte. Paulo continuava se esforçando para acabar com a igreja. Mas, enquanto ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres e jogando na cadeia, aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho em toda a parte. A igreja é espalhada, mas ela não perde identidade. Sabe por quê? Porque não é sobre a identidade de ser vida, church. É sobre ser a identidade da igreja de Cristo. E independente de onde ela é igreja, porque ela está em Cristo. O evangelho se multiplica. Por quê? Porque ela não precisa de prédio para ser igreja, ela não precisa pagar aluguel para ser igreja, ela não precisa colocar um logo na porta para ser igreja. Ela precisa de gente, fé que cabe na mesa. É isso que a gente vive em Wintergarten, é isso que a gente vive em Luxemburgo, é isso que a gente vive no Porto, é isso que a gente vive na República Dominicana, é isso que a gente vive no Haiti, é isso que a gente vive em Madrid. Antes de ter endereço, a gente tem mesa. É isso que o Senhor nos chamou. Não é o palco que faz a multiplicação. É a casa cheia de Jesus. Uma mesa cheia de fé, cheia de comunhão. Glória a Deus por isso. E essa é a nossa identidade. Nossa igreja, ela não é construída em torno de uma plataforma. Ela não é construída baseada em performance. Ela é construída em torno da mesa. Uma mesa onde nós vemos a Bíblia sendo compartilhada, ensinada, o Evangelho sendo pregado, conversões, discipulado, ensino, decisões. E aqui eu quero deixar isso muito claro. Não é um método, é quem nós somos. E nós temos vivido o impacto disso. A gente já tem provado. E a gente vai colocar nosso tempo, nosso esforço, nossa dedicação para que isso se multiplique. Por isso, em 2026... nós veremos multiplicação das mesas. Mesas onde olhos se abrem,
onde corações queimam, mesas onde ninguém caminha sozinho. É Atos hoje, é mesa aberta, é convite sincero, é tempo compartilhado, é vida disponível. Em Atos, ninguém foi convidado para um evento, as pessoas foram incluídas numa vida. É isso. É isso. Depois de tudo que Deus construiu em nós, depois de tudo que Ele nos mostrou, a gente agora está entendendo. É isso. Para isso a gente foi chamado. É aí que a gente quer caminhar, é dessa forma que a gente quer viver. Mesmo porque nos lugares onde a gente está chegando, e a gente tem o privilégio de ver, né, tudo que está acontecendo em cada um desses lugares, a gente não tinha como produzir isso na nossa força. A gente não tinha como encher esse auditório com um argumento forte. É a promessa do Senhor, como eu disse, é algo profético, mas foi feito de maneira simples na mesa. Por isso que em 2026, Deus multiplique essas mesas, que Deus nos use para que isso aconteça, que Ele fortaleça a comunhão e acrescente pessoas que verão Jesus, não na plataforma, não no palco, não no evento, mas no partir do pão. No se alegrar juntos, mas também chorar juntos. No caminhar lado a lado naquilo que eu gosto, mas também me interessando para entender o que meu irmão gosta. Por que ele se interessa por aquilo, mesmo que para mim não faça o mínimo sentido. Que a gente possa entender isso, porque se a gente fizer isso, a gente vai viver o que o texto diz. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vamos ver salvação através daquilo que o Senhor está entregando na tua mão. Ah, mas não sei, não posso, não tenho talento. É você mesmo que o Senhor escolheu. O que Ele precisa para fazer com que essa salvação seja vivida é justamente aquilo que já está na tua mão. A igreja cresce quando a mesa se multiplica. Mais uma vez, não é sobre trazer pessoas para a igreja, é sobre levar a igreja para a mesa. Numa dessas mesas tão ricas que o Senhor nos deu a oportunidade de ir, porque a gente obedeceu, porque a gente se rendeu, muitas mesas novas nasceram, muitas mesas novas surgiram. E nós trouxemos aqui um texto que foi escrito agora pro dia 31 de dezembro, do Max. É um francês que está lá caminhando perto da gente. Preciso de um culto inteiro para contar alguns testemunhos do que eu tenho vivido com o Max, tá? Um caso à parte, um cara incrível, a gente ama demais ele. Mas no dia 31 agora, até alguns de vocês me ligaram perguntando se a gente ia estar sozinho, né? A gente falando, não, a gente estava pensando até em ir para aí, para vocês não ficarem sozinhos. Tinha 28 pessoas lá em casa no dia 31, e o Max estava lá, e a gente fez uma provocação, né? Num momento antes da gente orar juntos, e ele escreveu esse discurso, que a gente gostaria de compartilhar essa riqueza de uma dessas mesas que o Senhor multiplicou já. É isso. Palavras do Max. Boa noite, pessoal. Eu queria começar sendo muito sincero com vocês. Eu sou o único francês aqui, mas de verdade nunca me senti sozinho no meio de vocês. Conviver com brasileiros é aprender todos os dias o que é humanidade. Vocês carregam saudade, mas também carregam amor. Carregam dificuldades, mas não deixam de sorrir. Mesmo longe de casa, vocês criam família onde chegam. E eu tive o privilégio de fazer parte disso. Eu vi de perto quanto cada um de vocês teve que ser forte. Deixar o país não é só mudar de endereço. É deixar pessoas, cheiros, comidas, aniversários e abraços. É aprender a ser forte em silêncio. E mesmo assim, vocês seguem em frente, trabalhando duro, ajudando uns aos outros, sem perder a essência brasileira. A virada do ano mexe com a gente. Faz a gente lembrar do que doeu, do que faltou, do que foi difícil, mas também do quanto a gente cresceu, evoluiu. E se vocês estão aqui hoje juntos, é porque venceram muita coisa que talvez ninguém vê. Que o ano novo seja gentil com vocês. Que traga paz para quem está cansado, esperança para quem anda com o coração apertado e alegria simples, daquelas que lembram que valeu a pena não desistir. Mesmo sendo francês, eu quero que saibam, eu admiro profundamente quem vocês são.
e sou fã de tirar sarro de vocês. A força, o calor humano, a capacidade de amar, vocês me ensinaram muito, exceto fazer bagunça. Hoje eu não brindo só o ano novo, eu brindo a cada história aqui, cada sacrifício, cada sonho que continua vivo. Obrigado por me acolherem como um de vocês. Feliz ano novo, que venha com luz, com amor e com dias melhores para todos nós. O Max é francês, casado com uma brasileira. Ele se juntou a nós e um tempo antes ele nem sabia se acreditava em Deus. Mas hoje ele sabe que ele tem uma família. A Carol é parte da gente, a Alice é a minha bebezinha que fala francês e estica o braço quando me vê. Isso é ser família. Independente da cultura, independente do idioma que você fala, é Jesus sendo vivido. A gente já teve mesa de gargalhar com eles, nós já tivemos mesa de chorar com eles. E sem pressa, sem pressão, Jesus está fazendo. É isso que nós fomos chamados a fazer. Multiplicar as mesas para que Jesus seja visto em cada uma delas. Existem tesouros nessas mesas. E o Senhor tem tesouros reservados para você. Que a gente possa nesse ano, intencionalmente vivendo essa multiplicação, não só saber disso, mas viver isso. Em nome de Jesus. Amém?